Olá pessoal, sou Silvano Barbieri do BW Channel e hoje vou ensinar vocês a como fazer esse delicioso bolo mousse de maracujá, isso mesmo. E além de tudo, ele é light, integral, proteico e maravilhoso. Quem vai resistir a essa? Confira no vídeo. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo maracujá, gosto de todas as suas variações, mas esse bolo ficou divino. Nunca fiz um bolo tão gostoso e tão bonito assim. Pitada de curiosidade, você sabia que o maracujá é uma fruta nativa brasileira? Ela é muito conhecida na Índia, na Ásia e na Europa, porém essa fruta foi levada para esses outros países no período da colonização. Existem também muitas lendas sobre o maracujá. As que citam o cristianismo são as mais comuns. Gente, esse bolo, apesar de lindo e maravilhoso, ele é muito fácil de ser feito, tá? Parece ser difícil, mas não é. Vamos colocar a mão na massa? Vamos lá para os ingredientes para fazer a massa. 4 ovos, 3/4 de xícara ou 150 ml de iogurte natural sem lactose desnatado, 150 ml de suco de maracujá sem a semente. Esse suco de maracujá dê preferência para o suco natural, tá? Se for usar o suco concentrado comprado no supermercado, o gosto final vai ser bem diferente. O natural fica perfeito. 80 ml de óleo de girassol ou de milho, tá? Da sua preferência. 1 xícara ou 220 gramas de açúcar de coco, 3 xícaras, mais ou menos 330 gramas de aveia em grãos, aveia em grão graúdo, tá? Uma pitadinha de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora vamos ao mousse, ingredientes necessários para fazê-lo. 1,5 xícaras ou 300 ml de iogurte natural sem lactose desnatado, 500 gramas de creme de ricota light, 500 ml de suco de maracujá concentrado. Dê preferência para o suco natural. O suco industrializado ele vai deixar um saborzinho amargo, bem estranho no final, tá? 9 colheres de chá ou 16 gramas de gelatina em pó incolor. 2 xícaras de adoçante culinário ou açúcar de coco. Eu dei preferência para o uso do adoçante culinário porque ele não altera a cor do maracujá. Então o creme vai ficar amarelinho, perfeito, tá? Para apresentação é a melhor opção. Mas para você de casa, você pode usar o açúcar de coco também. A única coisa é que ele vai ficar um pouquinho mais moreno, mas fica tão bom quanto. 150 ml de claras, aproximadamente claras de 5 ovos. E 1 pitadinha de sal. Agora vamos à calda, os ingredientes para fazê-la. De 3 colheres de sopa de adoçante ou açúcar de coco. A polpa de 2 maracujás, com sementes e tudo. E 1 colherzinha de chá de maizena. Só isso. Utensílios principais necessários são uma forma redonda de 21 cm, com mais ou menos 5 cm de altura. Também vai precisar de uma forma de fundo falso, de maior ou igual a 21 cm de altura, que vai ser usada para fazer o bolo, tá? Com 5 de altura. Liquidificador, batedeira e fita de acetato de 10 cm de altura. Para quem não conhece o que é a fita de acetato, é isso daqui, é encontrado em lojas que vendem produtos para festas, tá? Facilmente. E se você não encontrar ela com 10 cm de altura, que seria o dobro dessa altura aqui, compra 2 de 5, que depois a gente vai passar fita crepe e vai ficar perfeito. É a maneira que eu fiz, tá? Modo de preparo da massa. Não esqueça de pré-aquecer seu forno a 180 graus, tá? A gente vai precisar dele bem quentinho. Vamos lá. Vamos iniciar colocando os ovos, o óleo, o iogurte e vamos deixar isso bater bem no liquidificador até virar uma massa bem homogênea. Em sequência, a gente vai adicionar o açúcar e deixa bater bem até dissolver. Por a gente estar usando um açúcar de coco, um açúcar cristal, né? Ou pode ser o açúcar mascavo também, ele vai demorar um pouquinho mais para dissolver, então deixa ele bater bem até perceber que não tem mais nenhum pelotinho de açúcar, tá? Adicionamos a aveia e deixa bater também até ficar bem homogêneo, tá? Em velocidade alta. Pois agora a massa começa a ficar pesada e vai exigir bastante do liquidificador. Adicionamos uma pitada de sal para realçar o sabor do açúcar e por fim a gente finaliza colocando o fermento. No momento que coloca o fermento, vocês vão perceber que o liquidificador perde a função dele. Por quê? Porque esse fermento vai arear tanto essa massa que o liquidificador não consegue mais bater. Desliga o liquidificador e termina de mexer na colher, tá? Terminou de mexer na colher, perfeito. Só colocar dentro da forma untada, enfarinhada e levar ao forno a 180 graus já pré-aquecido. Modo de preparo do mousse. Vamos começar o mousse pela clara em neve em ponto macio. Em um recipiente separado, a gente vai colocar a clara e a pitada de sal e bater até o ponto macio. Dica para que essa clara não passe do ponto ou não estrague, tá? Os recipientes não devem ser de ferro nem de alumínio, é problema deles com a química, tá? Não tem nada a ver com isso. De preferência, a clara deve estar em temperatura ambiente. E a gente começa a bater na clara, a velocidade baixa, até ela ficar espumada.
depois, só depois que a gente aumenta a velocidade para máxima, que aí a gente vai dar um ponto legal. O ponto da clara, ponto macio, é o momento que a gente vira a vasilha de ponta cabeça e a clara não cai, tá? Conta até 10, ela não cai. Se não deu ponto, volta a bater de novo. Porém, não passa, senão estraga a clara. Com a clara em neve pronta, reserva, que a gente vai precisar dela daqui a pouquinho. Bem, em outro recipiente a gente vai adicionar o creme de ricota, o iogurte e deixar bater um pouco na batedeira para aerar esse creme. Também a gente vai precisar hidratar a gelatina, conforme instruções do fabricante. Só que ao invés de usar água, a gente vai usar o suco do maracujá, que deve estar gelado, tá? Agora, vamos adicionar em outro recipiente grande o creme de ricota, o iogurte e a gelatina já dissolvida. E deixa bater bastante para aerar esse creme. Também a gente adiciona o resto do suco do maracujá, dos 500 ml lá. A gente adiciona o adoçante ou açúcar de sua preferência. Deixa bater bem, que é para dissolver bem o açúcar e deixar bem homogêneo o creme. Bom, finalizado de bater tudo, deixar tudo esse creme bem homogêneo, a gente só vai adicionar 1/3 das claras em neve que a gente já tinha reservado antes a esse creme e mexer bem. Depois a gente adiciona o resto da clara em neve, mas mexendo delicadamente. Quanto mais delicado ficar a sua mexendo sempre de baixo para cima, mais aerado vai ficar esse mousse, tá? Então cuidado, vai devagar aí no final. Se você está gostando desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta, deixa seus comentários aqui. Eu adoro interagir com vocês, tá? Feita essa receita, tira uma foto e posta com a hashtag Silvanei Barbieri. Vai ser o maior prazer comentar e conseguir ver o que vocês estão conseguindo fazer aí com as dicas que eu estou passando, tá? Com o bolo pronto, a gente vai desenformar ele quando ele estiver frio ou morno, tá? Se ele não estiver retinho, a gente precisa cortar o topo dele a fim de que ele fique o mais reto possível. Mas essa receita, geralmente o bolo fica reto, ele não fica redondo. Se tiver cascas laterais, a gente precisa tirar essas casquinhas também. Mas o mais importante de tudo é o seguinte, eu tô com a forma aqui para mostrar para vocês. Essa é a forma de fundo falso. Faz de conta que esse daqui é o bolo. O bolo tem que ser menor do que a forma, para que ele fique esse espacinho nas laterais, a fim de que o mousse entre ali e preencha e vai dar aquele formato inteiro, parecendo que ele é só um mousse, não é um bolo, tá? Então o bolo precisa estar um pouquinho. Se ele estiver usando a mesma forma, você corta um pedacinho das laterais, a fim que ele fique sobrando essa beiradinha, tá? Agora a gente coloca a fita de acetato ao redor da forma e cola as pontas dela com uma fita crepe para que não abra e estraga toda a beleza que tem esse bolo. Se não encontrar uma fita na altura correta, vocês podem fazer como eu fiz, tá? Usar 2 e 5. Antes de colocar o bolo na base da forma, a gente precisa despejar um pouquinho do mousse embaixo. Para quê? Para que a hora que eu assentar a massa, dá uma apertadinha, esse mousse saia de baixo e preencha toda a lateral dele. Agora é só despejar o resto do mousse e levar para a geladeira. Vai precisar de umas 6 horas pelo menos de geladeira aí para que o mousse fique bem durinho. E é nessa hora que a gente vai retirar a fita de acetato também, sem estragar o bolo, tá? Enquanto esse bolo fica geladinho na geladeira, a gente precisa preparar a calda, tá? Porque essa também vai ter que estar gelada, senão se ela estiver quente ela vai estragar o bolo. Vamos lá? Basta colocarmos a polpa de 2 maracujás em uma panela. Leva no fogo baixo, adiciona o adoçante culinário ou açúcar de sua preferência. Deixa ferver em fogo baixo por uns 5 a 10 minutos. Enquanto isso, a gente vai dissolver a maisena em 2 colherzinhas de água e depois de bem dissolvida, a gente acrescenta essa calda vagarosamente na calda do maracujá, sem parar. Se parar, ele vai empelotar. Deixa ferver mais alguns segundos e pronto. Gente, depois de tanto blá blá blá, tá aqui, tô com fome, tá? Preciso comer um pedacinho desse bolo com suquinho bem geladinho. Que delícia. Vocês não conseguem perceber, mas o cheirinho de maracujá aqui entoou o apartamento todo, tá? Vou lá pegar um pedacinho. Até o próximo vídeo. Tchau!